Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro De Mãe para Filha, Cartas à Bárbara, da nossa irmã Jaqueline, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo que vai falar sobre autoestima e diz o seguinte: Querida Bárbara, um dos presentes mais valiosos que você pode dar a seu filho é uma autoestima saudável. A imagem que ele tem de si mesmo fará uma grande diferença na maneira como encara a vida, como se relaciona com outras pessoas, as notas que vai tirar na escola e as oportunidades de emprego que lhe serão oferecidas. Como é possível criar um filho com uma boa autoestima? Você deve tratá-lo como Deus nos trata. Ele nos ama, nos ensina, nos considera como sendo de grande valor e, quando necessário, nos repreende e nos corrige. Um meio de mostrar esse amor incondicional para seu filho é aceitá-lo do jeito que ele é. Se for loiro ou moreno, tímido ou expansivo, fácil de ensinar ou não, você deve amá-lo sem restrições. O filho deve ser tratado com dignidade, como indivíduo, mesmo quando é bem pequeno ainda. É preciso entender que cada filho é diferente, é único e nunca deve ser comparado aos irmãos. Você pode ajudar na autoestima de seu filho, ensinando-lhe a arte da compreensão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você deve encorajá-lo a desenvolver os talentos que possui para contrabalancear seus pontos fracos. Por exemplo, seu filho pode ter dificuldade na escola, mas ser um bom atleta. Então ele pode pensar: eu não tiro nota 9 ou 10, mas sou um bom nadador. Ele valoriza aquilo que ele sabe fazer e não se desespera por causa das suas fraquezas. Você reforça esta autoestima quando elogia sinceramente seu desempenho. É igualmente importante ensinar os valores espirituais que se encontram na palavra de Deus. Seu filho aprende assim que cada pessoa, independente da sua capacidade, aparecia, aparência ou inteligência, pode agradar a Deus. É preciso tomar cuidado no tratamento dos filhos, pois muitos pais, sem querer, destroem a autoestima deles. Mas como? Em algumas famílias, o pai e a mãe criticam tudo que o filho faz. Não importa o que ele se esforça, nunca é suficiente para receber um elogio. Por exemplo, uma prova que vale 10, a mãe comenta: Você somente tirou 9,8? Por que errou aquela última conta? Depois de um jogo de futebol, o pai fala: Filho, você pegou na bola 5 vezes, mas somente fez 4 gols. Frases do tipo: Você nunca faz nada certo. Como pode? Como você pode ser tão esquisito? Ou melhor, tão esquecido? E você sempre derruba o leite. Frases assim podem desestimular seu filho até o ponto dele desanimar em relação a qualquer propósito maior da vida, pois acredita que não vai conseguir. Prestando atenção nestes princípios, você vai possibilitar que seu filho cresça com um autoconceito positivo para ser usado para a glória de Deus. Com amor, mamãe. O outro capítulo nós vamos ler tipos de castigo. E diz assim: Querida Bárbara, um dos assuntos mais polêmicos sobre a educação de filhos é o castigo. Devo usar castigo ou não? Qual tipo de castigo? Em quais circunstâncias? É eficaz mesmo? Antes de responder estas questões, quero enfatizar que
Na disciplina saudável, precisa haver um equilíbrio entre carinho e correção. Deve-se evitar os extremos. De um lado, severidade, que é controle e correção sem carinho, e do outro, permissividade, quando tudo que o filho quer é permitido em nome do amor. Vou recomendar os tipos de castigo que a mãe equilibrada pode e deve usar na educação de seus filhos. É necessário muita oração, pedindo a orientação do Senhor sobre quando e como aplicar estas medidas de disciplina. 1. Castigo físico. O uso da vara. Usado corretamente, este castigo é muito eficaz com as crianças pequenas. Não estou falando aqui sobre espancamento nem qualquer violência contra a criança. Estou falando sobre o uso de uma vara, um galho de uma árvore, bem fininho, aplicado nas nádegas ou nas perninhas da criança, com força suficiente para doer. E assim chamar sua atenção, sem machucá-la. Este castigo é bíblico. Provérbios 13, 24, 22, 15, 23, de 13 a 13, 14, 29, 15 e 17. Por isso funciona. Deve ser usado em 3 situações. 1. Quando há perigo físico. Tocar no forno quente, ir sozinho para a rua, subir na janela do apartamento. 2. Quando há uma desobediência direta. Você mandou e a criança não fez. 3. No caso de rebeldia, quando desafia a sua autoridade. Se este castigo for usado corretamente nos anos formativos, até 6 ou 7 anos, não precisará ser muito usado depois. As bases de respeito e obediências terão sido estabelecidas. 2. Consequências lógicas. A criança tem de lidar com as consequências daquilo que fez. Por exemplo, seu filho de 8 anos derruba o suco porque estava brincando com o copo. A consequência lógica, ele tem de limpar. Outro exemplo, sua filha de 7 anos tem a responsabilidade de guardar seus brinquedos antes de dormir. O que ela deixa sem guardar, você pega e guarda separado, só devolvendo depois de 3 dias. O que a criança não cuidou, faz falta para ela nos próximos dias. 3. Consequências naturais. Uma menina de 4 anos recusa o almoço. A consequência natural? Ela passa fome até a próxima refeição. E nada de Danone, nem salgadinhos, nem leite no meio da tarde. Um menino de 9 anos não fez sua lição de casa. Ele vai tirar uma nota baixa e ou levar uma bronca da professora. Ele tem de arcar com as consequências dos seus atos. Uma menina de 10 anos tem de colocar a roupa suja numa bacia perto do tanque. Não colocou? Não tem roupa limpa para usar na festa de sua amiga. 4. Restrições de atividades que a criança quer fazer. Por um certo período de tempo, aqui tem de ser sensata, de acordo com a idade da criança e a disposição da mãe para reforçar a restrição. A criança não pode fazer certas atividades: assistir TV, brincar com as amigas depois da aula, jogar bola no clube aos sábados ou andar de bicicleta no feriado. 5. Reforço positivo. Pode ser chamado um anticastigo, pois observa a criança fazendo o que é bom, aquilo que deve fazer, e faz elogios sinceros ao seu comportamento. Você deve usar este conceito para reforçar bons hábitos, colocando um cartaz na parede e marcando com uma estrela cada vez que a criança faz algo sem ser lembrada. Por exemplo, escovar os dentes antes de dormir.
Quando tiver 10 estrelas, ganhará algum privilégio. Esticar o horário de dormir meia hora, uma noite, ou tomar um sorvete no domingo. O uso correto de castigo exige de você, como mãe, coragem para cumprir sua palavra, constância em exigir o mesmo comportamento todos os dias e convicção de que a correção é essencial para o bem-estar de seu filho. Com a ajuda do Senhor, você fará um bom trabalho. Abraços, mamãe. Obrigado por acompanhar a leitura. E se você está gostando da leitura desse livro, De Mãe para a Filha, Cartas à Bárbara, compartilha ele com mais casais, com mais mulheres, para que ela possa aprender como lidar com as crianças e os adolescentes, tá bem? Se você gostaria de ter um estudo bíblico, alguma dúvida que você tem da Bíblia, pode mandar um e-mail para mim, está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, ou se você mora longe, a gente pode fazer isso pelo celular também, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?